Meus irmãos, abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, meus irmãos, de estar aqui. 1 Reis, capítulo 17, meus irmãos, vai nos dizer assim: Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Saia daqui, vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você nesse lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia no ribeiro. Amém, meus irmãos? Pode ser sentado, irmãos. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, meus irmãos, a respeito de que Deus sempre tem uma voz profética no meio do seu povo. Porque, meus irmãos, a comunicação é muito importante. A comunicação é que faz a gente entender um ao outro. O diálogo é o que faz eu me dar bem com a minha esposa, eu me dar bem com meu filho, com a minha filha, busco meus parentes, com as pessoas que estão ao meu redor, e até mesmo com o pessoal do serviço, os amigos. É a comunicação. E Deus, ele sempre se comunicou com o seu povo. Lá em Gênesis, Deus, ele se comunica com Abraão, ele se comunica com Isaac, ele se comunica com Jacó. E Abraão, Isaac e Jacó, eles escutam a voz do Senhor, porque nós temos que estar atentos àquilo que Deus fala. E o interessante, meus irmãos, que é passado de um para o outro. Olha só, Abraão era pai de Isaac, e Isaac era pai de Jacó. Foi passando um para o outro as promessas, as bênçãos que Deus tinha prometido, e a comunhão com Deus. Porque tudo aquilo que a gente faz, meus irmãos, vai passar para os nossos filhos, vai passar para a nossa descendência, para os próximos que vão vir. Tudo aquilo que a gente faz, meus irmãos, se os nossos filhos verem a gente orando, eles vão orar. Se os nossos filhos verem a gente louvando, eles vão louvar. Se os nossos filhos verem a gente adorando, eles vão adorar. Então nós temos que fazer coisas espirituais também na frente dos nossos filhos. Deus, ele sempre teve uma voz profética. Deus, depois de Jacó, agora ele vai levantar José do Egito. Depois de José do Egito, Deus levanta Moisés como uma grande voz profética, como um grande legislador de Israel. Depois de Moisés, Deus agora vai levantar Josué. E Deus vai falar para Josué: seja forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo. Aonde você ir, eu irei com você, e aonde você pisar a planta dos seus pés, esse lugar eu já tenho te dado. Aleluia, eu creio. Deus, ele sempre teve uma voz profética, meus irmãos. Deus, ele sempre se comunicou com o seu povo. E Deus, ele quer se comunicar com a sua igreja hoje através da sua palavra. Aleluia! Depois de Josué, agora Deus vai levantar juízes. O primeiro juiz, Otiniel. Depois ele levanta outros juízes. Sansão,
Gedeão, Débora, que foi uma juíza também, e o último juiz de Israel foi Samuel, o profeta Samuel. E Deus, ele sempre se comunica com o seu povo. E certa noite Samuel estava ali, e Deus ele vai falar: Samuel, na terceira vez, ele entendeu que era o Senhor, ele fala: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. Aleluia. E Deus ali começou a se comunicar com Samuel. E Deus levanta Samuel vai ungir Saul como rei de Israel. Depois, passa um tempo, Deus fala para Samuel, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido de um novo rei. E Samuel vai até a casa de Jessé, e ele unge Davi como rei de Israel. Davi, ele tem um filho chamado Salomão. Salomão, meus queridos irmãos, ele foi um rei que escutou a voz do Senhor. Porque Deus, ele pergunta para Salomão: me peça aquilo que você quer, que eu vou te dar. E Salomão, em vez de ele pedir ouro, Salomão, em vez de ele pedir prata, Salomão, em vez de ele pedir pedras preciosas, Salomão, ao invés de ele pedir riqueza, glória, poder, Salomão, ele pede sabedoria. Ele pede sabedoria para cuidar do povo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Em certa ocasião, essa sabedoria ela é testada, porque duas mulheres são levadas até Salomão, e essas duas mulheres, cada uma tinha um filho bebê, recém-nascido. E uma delas à noite dormiu, se debruçou em cima da criança, e a criança veio a óbito. Quando ela acordou, ela viu que o seu bebê estava já morto, já estava em óbito. Ela pega e troca com a outra mãe que estava dormindo. Aí na hora que acordou, a outra mãe viu que o bebê tinha morrido, fica desesperada, e aquela confusão, as duas são levadas até Salomão. E quando chega lá, Salomão agora vai analisar a situação com a sabedoria que Deus tinha dado para ele. Porque tem horas, meus irmãos, quando o problema é muito grande, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que parar, raciocinar e pensar. E pedir a estratégia de Deus, a estratégia do alto, a sabedoria de Deus. E ele pede a sabedoria, ele tem a sabedoria. E ele vai pedir uma espada agora. Todo mundo olhando: nossa, como ele vai resolver essa situação agora? Não tem como resolver, porque naquela época não tinha celular, não tinha como gravar, não tinha como fazer vídeo, e não tinha nenhuma testemunha, só estavam as duas mulheres ali naquele local. E aquelas duas mulheres, agora Salomão vai pedir uma espada. As duas estavam brigando, falando que o filho que estava vivo era delas. Salomão pede uma espada para o seu soldado ali, e ele vai falar: eu vou cortar essa criança ao meio, e vou dar metade dela para cada mãe. E a mãe, que é verdadeira, vai falar: não mate meu filho, não mate a criança, deixa com ela então, deixa com ela. Eu prefiro ver meu filho com outra mulher do que ver meu filho morto. Lindo. E agora Salomão, ele vai saber que aquela era a verdadeira mãe, e ele pega e fala: essa é a verdadeira mãe, é aquela que não quer ver o seu filho morto, prefere ver o seu filho longe, mas não morto. E ali agora o povo vê que Deus era com Salomão. Mas, meus irmãos, Salomão, ele tem um filho agora chamado Roboão. E Roboão não teve a mesma sabedoria que o seu pai, porque Roboão, aparece uma situação ali que agora ele tem que pedir conselho. Ele tinha dois tipos de conselheiros, Roboão: os anciões, os mais velhos, os mais experientes, aqueles que já tinham vivido mais, que conheciam o reino, que conheciam as coisas da vida. E ele tinha também os seus conselheiros, os seus amigos que cresceram com ele, que eram jovens que nem ele, que não tinham experiência, que não sabiam as coisas da vida. E em vez de escutar o conselho dos mais velhos, dos mais experientes, agora ele vai escutar o conselho daqueles que não tinham experiência, dos mais jovens. E acontece uma situação ali que ele coloca um jugo muito pesado no povo. E agora o povo não quer mais que Roboão seja o rei das 12
E agora Jeroboão é o novo rei de Israel e Roboão é o rei de Judá. Mas Jeroboão, meus irmãos, a Bíblia diz que ele vai levantar sacerdotes conforme o seu próprio querer e a sua vontade. Não sacerdotes da tribo de Levi, não sacerdotes descendentes de Arão. Ele levanta sacerdotes conforme o seu próprio querer e a sua vontade. E agora ele vai levantar um bezerro de ouro. E a idolatria vai crescer de uma forma muito grande no meio do povo de Israel. E muitos reis se passam até chegar o rei Acabe. E a Bíblia diz que o rei Acabe foi o pior rei que teve em Israel, em maldade e idolatria. Porque Acabe, ele fez pior do que o seu pai. E Acabe ainda por cima, ele tomou por mulher, uma princesa chamada Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E agora, Acabe, ele era um rei ímpio, meus irmãos. Mas Deus, ele sempre tem uma voz profética no meio do seu povo. Aleluia! E vai o profeta até Acabe e diz, ele fala: és tu o perturbador de Israel? Ele fala: não, eu não sou o perturbador de Israel, mas tu. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baales. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Deus agora levanta Elias, meus irmãos, com muito poder e com muita autoridade. Elias é conhecido como o leão dos profetas. Elias, a primeira vez que Elias se encontra com Acabe, ele diz: vive o Senhor, em cuja a presença eu também me encontro. E eu vi um pastor muito sábio falando que culto, igreja, é 2, 3 horas de culto, mas presença de Deus é 24 horas por dia, meus irmãos. Se nós estamos no trabalho, nós temos que estar na presença de Deus. Se nós estamos na escola, temos que estar na presença de Deus. Se nós estivermos na faculdade, nós temos que estar na presença de Deus. Se nós estivermos na nossa casa, nós temos que estar na presença de Deus. Se nós estivermos lá na rua, nós temos que estar na presença de Deus. Culto, igreja, é 2, 3 horas, mas presença de Deus é 24 horas por dia. Elias, ele andava na presença de Deus. Graças a Deus. E Elias, ele sabia quem ele era diante da presença de Deus. Porque ele fala: vive o Senhor, em cuja a presença eu também me encontro. Aleluia. Nós temos que saber quem nós somos diante da presença de Deus. Nós temos que ter a convicção que Deus está conosco. Nos momentos de adversidade, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, lembre-se sempre disso, que Deus está com você. Aleluia. Você não veio aqui hoje à toa, você veio se revestir da presença de Deus. Aleluia. E a presença de Deus vai com você aonde você estiver. Quando você estiver em angústia, a presença de Deus vai te renovar. Quando você estiver triste, a presença de Deus vai encher o seu coração de alegria. Quando você estiver no chão, a presença de Deus vai te levantar. É a presença de Deus, meus irmãos. É a presença de Deus. Elias andava na presença de Deus. Elias fazia aquilo que Deus mandava. Elias pregava o que Deus mandava ele pregar. Elias louvava aquilo que Deus mandava ele louvar. Elias adorava aquilo que Deus mandava ele adorar. Aleluia. Elias era obediente, meus irmãos. Aleluia. Elias, ele obedeceu a Deus. Elias obedeceu a Deus.
Deus falava para Elias: vai até Acabe. Elias agora se esconde. Fique lá no Rio Jordão, que os corvos vão te alimentar e você vai beber água lá do ribeiro. E Elias obedecia. Elias sabia, meus irmãos, que tinha o tempo de ele pregar para o rei, mas também tinha o tempo de ele estar escondido no ribeiro. Meu Deus. Elias sabia que tudo tinha um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Elias sabia que tinha um tempo de glória, mas também tinha um tempo de passar pelo vale, passar pelo deserto, passar pelas provações. Porque é as dificuldades que nos forjam, é as dificuldades que nos amadurecem, é os problemas da vida que deixa a gente forte e preparado para viver as batalhas do dia a dia. É as dificuldades. Mas nós temos que obedecer a Deus. E Elias não somente falou para Acabe, Elias também ele provou aquilo que ele falou. Porque Elias fala: reúne os 450 profetas de Baal e os profetas de Azera, e vamos até o Monte Carmelo e vamos fazer um sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo se reúne no Monte Carmelo. E Elias fala: traga 2 bezerros. E vocês, profetas de Baal, vocês fazem primeiro o sacrifício de vocês, depois eu faço o meu. E os profetas de Baal, eles aceitam o desafio de Elias, e eles pegam aquele bezerro, sacrificam e começam a invocar a Baal. Mas passa minutos, passam horas, e nada de Baal responder. E agora Elias fala: agora é minha vez. Baal não respondeu, agora é minha vez. E Elias, ele vai, a primeira coisa que ele faz, meus irmãos, ele conserta o altar. Ele vai pegar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Dan, Naphtali, Zebulão, Judá, Benjamim. Ele vai pegando as pedras e vai consertando o altar. Porque, meus irmãos, o fogo de Deus não desce em altar quebrado. O fogo de Deus, meus irmãos, não desce em altar quebrado. O fogo de Deus, meus irmãos, não desce em altar de quem não está alinhado com Deus, de quem não está com comunhão com Deus. O fogo de Deus, meus irmãos, não cai sobre o altar de quem mente, de quem é ganancioso, de quem fala mal do seu irmão. O fogo de Deus não cai no altar, meus irmãos, de quem não está reto diante do Senhor. E Elias conserta o altar. É noite de nós consertarmos nosso altar, meus irmãos. É noite de a gente perdoar aqueles que nos ofenderam e tirar a mágoa do nosso coração. É noite de a gente falar a verdade. É noite, meus irmãos, de a gente andar diante da presença de Deus com integridade, que nem Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto e se desviava do mal. E Elias, ele conserta o altar. Ele sacrifica o cordeiro e põe sobre a lenha. E agora ele vai pedir para o povo trazer água para jogar em cima do altar. Mas, meus irmãos, era tempo de seca. Fazia muitos anos que não chovia ali. E o povo começou a murmurar: como que vai jogar água aí? Vai desperdiçar água? Mas, meus irmãos, não era desperdício, era investimento. Aquela água era investimento, meus irmãos. E eu vi também o pastor muito sábio dizendo que aquela água não era desperdício, era investimento no reino de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus não é desperdício, é investimento. Todo o tempo que você dedica ao reino de Deus não é desperdício,
é investimento. Toda oferta que você deposita no reino de Deus não é desperdício, é investimento. O maior investimento não é na bolsa de valores, o maior investimento não é em ouro, não é em prata, não é em Bitcoin, não é em CDB. O maior investimento é no reino de Deus, porque as coisas do mundo vão passar, o ouro vai passar, o dólar vai passar, a nossa casa vai passar, o nosso carro vai passar, mas o reino de Deus é para sempre, a palavra de Deus é para sempre. Aleluia! Tudo vai passar, meus irmãos, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Aleluia! O maior investimento é no reino de Deus, meus irmãos. O maior investimento é no reino de Deus. Porque, meus irmãos, Jesus não desceu do céu para nos dar carro. Jesus não desceu do céu para nos dar casa. Jesus não desceu do céu para nos dar dinheiro. Jesus, ele tem muitas bênçãos materiais para nós, sim. Ele tem. Mas o principal é que Jesus desceu do céu, meus irmãos, foi para morrer na cruz do Calvário e salvar a nossa vida. Jesus desceu do céu para salvar a nossa vida. Jesus desceu do céu para escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus desceu do céu para garantir o nosso lugar nas nações celestiais. Foi para isso que ele veio. Ele derramou o seu sangue para que eu e você seja salvo. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que eu e você seja salvo, meus irmãos. Para a nossa salvação. Foi para isso que ele desceu. E Elias agora vai fazer uma oração. Uma oração de 30 segundos. Ele vai falar: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Responde-me. E agora o céu se abre e o fogo de Deus desce e consome aquele sacrifício. Depois que ele consertou o altar, depois que ele sacrificou no altar, Deus respondeu. Depois que nós consertarmos o nosso altar, meus irmãos, Deus vai responder às nossas orações. Depois que nós sacrificarmos em prol do reino de Deus, Deus vai responder às nossas orações. Aleluia! Porque Deus respondeu a oração de Elias. E o interessante também, meus irmãos, que Elias, ele teve o seu momento de dificuldade. Mesmo sendo o leão dos profetas, ele era um homem, ele era um ser humano, igual eu e você. E ele teve o seu momento de dificuldade. Ele chegou até mesmo a pedir a morte. Ele pediu para Deus: Senhor, me leve agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E Deus vai falar para ele: Elias, come e bebe, porque muito comprido é o seu caminho. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, mas Deus está mandando te dizer: come e bebe, porque muito comprido é o seu caminho. Come e bebe, porque muita coisa você ainda vai fazer em prol do meu reino. Come e bebe, porque eu tenho muita coisa ainda a fazer no seu ministério. Come e bebe, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda na sua caminhada, na sua peregrinação aqui na terra. E Elias comeu e bebeu aquela comida, meus irmãos. E a Bíblia diz que aquela comida durou 30 dias no organismo dele. Comida do céu, meus irmãos. Mas Elias foi e fez aquilo que Deus mandou. Outra característica interessante de Elias é que ele formou um discípulo. A Bíblia diz que depois de Elias, o profeta foi Eliseu. Depois de Elias, o profeta foi Eliseu.
Elias, ele formou discípulos, meus queridos irmãos. Elias, ele deu exemplo para aqueles que estavam ao seu redor. Elias, ele fez coisas boas para as pessoas que estavam ao seu redor aprender com ele. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós nem imaginamos, mas a Bíblia diz que há uma multidão de testemunhas ao nosso redor. E as pessoas estão vendo aquilo que a gente está fazendo. E as pessoas estão aprendendo com a gente também. Porque, meus queridos irmãos, a maior pregação não é no microfone. A maior pregação é a nossa vida lá fora. Essa é a maior pregação. É aquilo que as pessoas veem quem a gente é. Essa é a maior pregação. E Elias formou discípulos, meus irmãos. E a característica mais marcante de Elias foi que ele teve um final feliz. Porque, meus queridos irmãos, o começo não é tão importante. O meio é importante, a trajetória é importante, porque a gente aprende muitas coisas na trajetória. Mas o mais importante é o final. É como vai acabar. Porque a Bíblia diz que o final de Elias foi um final bem sucedido. Porque Elias agora ele está com o seu sucessor Eliseu. E a Bíblia diz que eles atravessam o Jordão. E agora Elias ele vai ser levado para o céu. A Bíblia diz que carros de fogo vem buscar Elias. Carros de fogo pegou ele e veio buscar ele. Para levar ele para o céu, meus irmãos. Carros de fogo veio buscar ele. Para levar ele para o céu. E Elias, ele foi salvo. Porque o mais importante, meus irmãos, é a salvação das nossas almas. O mais importante é a gente morar no céu. O mais importante é a gente chegar nas mansões celestiais, meus irmãos. Porque, meus irmãos, o mundo vai passar. A nossa vida aqui na terra é só por um momento. Mas a eternidade vai ser com Deus no céu. Deus, ele tem, meus irmãos, um lugar garantido para a gente lá no céu. Basta a gente continuar firme. Basta a gente fazer aquilo que Ele manda a gente fazer. Se Deus mandar você fazer algo, faça. Se Deus mandar você fazer algo, faça. Há mais ou menos 7 anos atrás, Deus falou para mim começar a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E hoje eu estou pregando pela misericórdia do Senhor, porque eu fiz aquilo que Ele mandou. Muitas pessoas, meus irmãos, não alcançam a promessa de Deus, porque não fazem aquilo que Deus mandou ele fazer. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou você pregar, prega. Se Deus mandou você louvar, louva. Se Deus mandou você estudar, estude. Se Deus mandou você trabalhar, trabalhe. Se Deus mandou você pastorear, pastoreia. Se Deus mandou você cuidar, cuide. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, porque você será bem sucedido, igual Elias foi. Se nós fizermos aquilo que Deus mandou, meus irmãos, todas as áreas da nossa vida vai se encaixar, vai se organizar. Elias, ele fez o que Deus mandou e ele teve um final bem sucedido. Se nós fizermos, meus irmãos, aquilo que Deus mandou a gente fazer, nós teremos um final bem sucedido. Se nós fizermos, meus irmãos, aquilo que Deus mandou a gente fazer, Deus vai salvar a nossa alma. Se nós fizermos aquilo que Deus mandou a gente fazer, Deus vai salvar a nossa parentela. Deus vai salvar a nossa casa. Deus vai salvar a nossa família. Deus vai salvar o nosso bairro. Deus vai salvar a nossa cidade. Deus vai salvar o nosso país, a nossa nação. Se nós fizermos aquilo que Deus mandou, Deus vai trabalhar em prol da nossa
fazer aquilo que Deus mandou. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, porque você será bem sucedido. Faça, meus irmãos, aquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia. Queria chamar ele para cantar um louvor. Vem. Glória a Deus, aleluia. 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 Qual louvor? Deus vai me socorrer. Glória a Deus.